Um dos textos bíblicos mais lidos e comentados, usados nesses dias de aflição que estamos vivendo, é aquilo que está escrito no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Mas eu me permito começar desde o versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Eu quero enfatizar o versículo 13. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Quero dividir esta mensagem baseada neste versículo 13 do capítulo 7 do segundo livro das Crônicas em 3 partes. A primeira parte e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que é esta parte que eu começo neste momento. A segunda parte, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. E a terceira parte, a conclusão, eu ouvirei dos céus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós começamos esta mensagem e começamos este versículo 13 com a expressão e se, S-E, se, ou como nós pronunciamos, e se. Esta pequeníssima, minúscula palavra, uma palavra monossilábica, de uma sílaba só, ela tem um significado importantíssimo, impressionante. Eu me permito até fazer um comentário como uma palavra tão minúscula, tão pequena, pode alterar tanto uma frase inteira ou uma história inteira. O se tem grande importância se nós prestarmos atenção. Primeiramente, eu quero mostrar o se pronunciado por Satanás na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, quando o se é pronunciado por Satanás, é com a intenção de gerar dúvida. A principal estratégia, e infelizmente uma estratégia que tem sido eficaz, eficiente de Satanás, é lançar dúvidas sobre a palavra de Deus, tentar anular aquilo que um dia Deus falou. Isso nós vemos já na primeira referência a Satanás na Bíblia Sagrada, embora uma referência indireta, fala da serpente, mas todos nós que entendemos a Bíblia Sagrada pela iluminação do Espírito Santo sabemos que se trata de Satanás. Gênesis capítulo 3, versículo 1, está escrito: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta, ou seja, a serpente, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Perceba que aqui diz que a serpente, que no caso é Satanás, se usa de astúcia, de sutileza, de um ardil para se aproximar de Eva. E a estratégia é tentar começar a questionar a palavra de Deus. Veja que a serpente diz: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Esta é a estratégia de Satanás. Sempre
questionar, tentar colocar dúvida, menosprezar, desqualificar no coração, na mente do ser humano, aquilo que Deus disse, a palavra de Deus. Isso nós vemos, a mesma ação de Satanás com Eva, nós vemos que foi a tentação de Satanás com Jesus, com o Filho de Deus. Ele tentou lançar dúvidas sobre a palavra de Deus falada 40 dias antes. Isso está escrito, estou fazendo agora referência ao momento em que Jesus foi tentado por Satanás lá no deserto. Mateus capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Satanás, sabendo que a palavra falada por Deus ainda estava viva e latente na mente de Cristo, após aquela quarentena de jejum no deserto, certamente durante esse período de quarentena, veja que quarentena é algo que a Bíblia se refere. E nesse período de quarentena eu creio firmemente que o que Jesus fez durante a quarentena foi orar ao Pai e meditar na palavra de Deus. Então, com isto, aquilo que Deus havia falado a respeito dele mesmo 40 dias antes, estava muito vivo e latente. Por isso, Satanás, ele sutilmente cita a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 3, diz assim: chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Veja que coisa impressionante. Deus havia falado diretamente, após o batismo de Jesus, Deus havia declarado: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Satanás agora chega diante de Jesus, o Filho de Deus, e questiona: se tu és o Filho de Deus, lança ou transforma estas pedras em pães. Olha que coisa impressionante que nós vemos. O se de Satanás é para lançar dúvida. Ou seja, Deus havia afirmado que Jesus é o seu Filho amado. Satanás vem e diz: se tu és o Filho de Deus. Então Satanás sempre tenta colocar dúvida sobre a palavra de Deus, seja ela falada, ou agora nós vamos ver na sequência a palavra escrita. E ele tentou também lançar dúvida sobre a palavra de Deus escrita muitos séculos antes. No Salmo 91, versículo 11, nós lemos assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Então, em Mateus capítulo 4, versículo 6, na segunda tentação, ou na segunda tentativa de corromper Jesus, Satanás declara para eles, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Astutamente, como é sua característica, Satanás cita a palavra certa, porque a palavra de Deus sempre é a palavra certa, para a pessoa certa. Por que eu digo para a pessoa certa? Porque, em primeiro lugar, aquele salmo, o Salmo 91, ele se refere em primeiro lugar a Jesus. Ele é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente. Jesus é aquele que diz a respeito de Deus: tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em ti eu confiarei. Então, toda a palavra do Salmo 91, em primeiro lugar, era uma palavra profética, era uma palavra que prefigurava a vinda do Filho de Deus, de Jesus, o Messias, o Cristo. Então, ele fala a palavra certa, que é a palavra de Deus, para a pessoa certa, com uma aplicação errada e distorcendo a interpretação.
Olha só que coisa impressionante. Satanás, ele lança dúvida na palavra falada, porque ele diz, se tu és o Filho de Deus, e usa a palavra escrita, porque está escrito. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. E aí ele usa a palavra certa, falando para a pessoa certa, mas fazendo uma aplicação errada, porque não estava escrito, não está escrito no Salmo 91 para aquela situação, e fazendo uma interpretação distorcida. Aliás, Satanás continua fazendo isso hoje em dia, pegando a palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus para as pessoas certas, ou seja, para o povo, inclusive o povo de Deus. Então a palavra certa para a pessoa certa, mas Satanás faz o quê? Leva alguém a distorcer a palavra, a fazer uma aplicação errada da palavra para corromper. Olha só, Satanás mais uma vez usando o se. O se de Satanás é para causar dúvida. Nós vemos agora, em segundo lugar, a respeito desta expressão se, né, que está escrito lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que o se do ser humano é para demonstrar que a dúvida já existe. O se pronunciado por Satanás é para provocar dúvida. Mas quando o ser humano usa essa expressão, ou começa uma frase, ou usa essa expressão no meio de uma frase, se, é para mostrar que uma dúvida já existe. Às vezes, é uma dúvida em grau inicial. É uma incerteza, uma pequena incerteza. Por exemplo, nós vemos isso em Gênesis, capítulo 28, versículo 20. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa dos meus pais, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Olha, por estar tendo uma primeira experiência com Deus, Jacó não tinha plena certeza de que aquilo que Deus havia lhe prometido há poucos instantes, ou através de um sonho há poucos instantes, realmente se cumpriria. Em Gênesis capítulo 28, versículo 13, nós lemos, por cima dela, ou por cima daquela escada que Jacó estava sonhando e vendo, por cima dela estava o Senhor que disse, olha o que Deus disse a ele, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-te-ás, crescerás, né? Para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul, e por meio de ti e de tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que te tenho dito. Olha que coisa impressionante. Jacó fala com Deus e diz, se o Senhor me guardar. Deus tinha dito a Jacó, não te deixarei. E Jacó diz, se o Senhor for comigo. O Senhor tinha dito a Jacó, te guardarei por onde quer que fores. Jacó declara, se me guardar no caminho que eu vou seguindo. O Senhor tinha dito, esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti. Jacó declara, se o Senhor me der pão para comer e vestes para vestir. Ora, se Deus havia acabado de em sonho prometer, declarar a Jacó, que daria a própria terra em que ele estava deitado, Deus deixaria, por exemplo, faltar pão para que ele se alimentasse? Deus deixaria faltar roupa para que ele se vestisse com dignidade? Deus havia dito, te farei voltar a esta terra. Jacó declara, de modo que eu volte em paz à casa do meu pai. Se o Senhor for comigo e me der pão para comer, roupa para vestir, de modo que eu volte em paz para a casa do meu pai. E o Senhor tinha dito a Jacó, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. E Jacó declara, então o Senhor será o meu Deus. Pois, essa foi a declaração certa de Jacó, pois não há como
alguém declarar: Tu és o meu Deus, se ainda não tem inteira confiança? Se Jacó estava dizendo: se o Senhor for comigo, sendo que Deus já tinha dito tudo isso para ele em sonho, Jacó ainda não podia dizer: Tu és o meu Deus. Outra coisa interessante que eu vejo nessa expressão é que Deus não disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, e o Deus e o teu Deus. Deus não disse: Eu sou o teu Deus, porque diante do histórico apresentado, isto é, ser o Deus do seu avô Abraão e do seu pai Isaque, além das promessas que estava naquele momento fazendo, era Jacó quem deveria declarar: O Senhor é o meu Deus. Então eu mostro agora nessa parte que o se do ser humano é para demonstrar uma dúvida, mesmo que seja uma dúvida ainda pequena, uma incerteza, como no caso de Jacó. Mas nós vemos também na Bíblia que o ser do ser humano, né, apresentado pelo ser humano, também outras vezes é uma dúvida caracterizada por uma fé parcial. Ou seja, a pessoa crê, mas não crê. Acredita, mas tem dúvida. É uma crença imatura. Mateus capítulo 8, versículo 2, nós lemos: E eis que vem um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. O leproso acreditava que Deus podia realizar um milagre. Certamente por ter ouvido falar sobre o poder de Jesus que se manifestava através de milagres. Mas ele duvidava que Jesus queria fazê-lo. Olha só que interessante. Ele acreditava porque ele disse: podes fazer isso? Mas ele não tinha certeza, ele não conhecia sobre a vontade. Era o conflito entre acreditar na vontade de Deus e acreditar no poder de Deus. No poder de Deus ele acreditava, mas ele não sabia, ele não tinha certeza se Deus queria manifestar esse poder na vida dele, naquilo que ele precisava. Mesmo uma fé parcial, como nós vemos aqui, mas quando ela é acompanhada por outras virtudes, como humildade e adoração, isso agrada o Senhor. E isto é base para o milagre, porque está escrito: Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da sua lepra. Imediatamente, Jesus revelou a sua vontade: Eu quero. E demonstrou o seu poder: ser limpo. Quem adora Jesus como o leproso fez, se humilha pedindo misericórdia e declara sua fé nele, não ficará sem o seu milagre. Pega essa palavra para você nesse momento. Há ocasiões em que a dúvida é claramente demonstrada e declarada. Marcos capítulo 9, versículo 21 está escrito: E perguntou Jesus ao pai do menino. Era um homem que levou o seu filho, que era perturbado, que era atormentado por um espírito maligno, levou para que os discípulos de Jesus, na verdade levou para que Jesus o libertasse, mas quando ele chega ao pé de um monte, encontra só 9 dos discípulos de Jesus, porque Jesus estava sobre o monte, né, acima no monte, com Pedro, Tiago e João, orando. E então perguntou, e quando Jesus desce do monte, encontra esse pai, não é? Porque os discípulos tentaram expulsar o demônio, não conseguiram. O pai já está indo embora, desesperado, desesperançado, né? Frustrado, decepcionado. E aí Jesus desce do monte nesse exato momento e se encontra com esse homem. E perguntou Jesus ao pai dele: Há quanto tempo sucede isso? E respondeu ele: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas olha o que o homem diz, olha o ser do ser humano: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus responde: se podes. Tem até uma exclamação aqui: se podes. Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Olha que ele declara, quando ele diz: se podes fazer alguma coisa, é porque os discípulos, por não poderem expulsar o demônio, haviam colocado assim como que uma pá de cal, sepultado definitivamente um pouco de fé que aquele homem, aquele pai desesperado tinha de que Jesus poderia realizar aquele milagre, de que um milagre poderia acontecer e a história dele de ver o seu filho atormentado pudesse ser mudada.
Por isso ele chega diante de Jesus e fala: olha, eu trouxe o meu filho, que é atormentado desde a infância, para os teus discípulos expulsar o demônio, eles não puderam, mas se tu podes fazer alguma coisa, nos ajude. Tenha compaixão de nós. Então, na outra passagem que há pouco eu citei, daquele leproso, o leproso acreditava no poder de Deus, mas tinha incerteza quanto à vontade de Deus em realizar o milagre. Nesse caso aqui desse homem, o se dele já demonstra que ele não acreditava mesmo, porque ele fala: se tu podes fazer alguma coisa. E quando Jesus diz, exclama: se podes, tudo é possível que crê, aquele homem diz: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ele está dizendo: do mesmo tempo que eu creio, eu também não creio. Eu creio, mas eu não creio. Eu creio uma hora, mas não creio em outra. E o pai aflito declarou abertamente a sua dúvida, que era fruto da falta de fé dos discípulos que ele havia experimentado e tinha sido vítima dela. Olha, nesse caso, Jesus mostra ao pai duvidoso que ele somente poderia operar um milagre após uma declaração de fé, que anulasse a declaração de dúvida que já tinha feito antes. Porque antes ele declara: se tu podes fazer alguma coisa. Aí agora Jesus fala assim: se tu podes, tudo é possível que crê. E quando o homem diz: eu creio, mas me ajuda a ter uma fé mais firme, mais forte, porque às vezes eu também eu sou incrédulo, eu duvido. Então Jesus declara, mostra com isso que o milagre só pode acontecer depois que alguém declara que crê, mesmo que reconheça que a sua fé ainda é vacilante. Agora eu quero mostrar o se pronunciado por Deus, que é para inspirar fé. Então, relembrando, o se pronunciado por Satanás é para provocar dúvida na palavra de Deus, declarada ou escrita. O se pronunciado pelo ser humano é para mostrar que a dúvida já existe em menor ou maior grau. Mas o se pronunciado por Deus é para inspirar fé, é para promover a condição para que o milagre aconteça. É um se condicional, mostra a condição para que as bênçãos se manifestem. Eu vou citar rapidamente alguns versículos. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, pois a boca do Senhor o disse. Mateus 18, 19. Se, ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. João capítulo 4, versículo 10, está escrito: respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água da vida. João 8,31 está escrito: dizia, pois, Jesus aos discípulos que nele creram: se vós permanecerdes em mim e na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 14,14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14,15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. E eu cito ainda, finalmente, o Espírito Santo me faz lembrar nesse momento dessas citações bíblicas que muito me agradam, que muito me alegram, o que Jesus escreve lá nas cartas, às igrejas que estão registradas no livro do Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O se de Deus é para inspirar confiança. O se de Deus é para gerar a condição para que o ser humano faça a sua parte, para que o milagre aconteça. Por isso, o versículo 14 do capítulo 7 do segundo livro das Crônicas diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. A segunda parte desse versículo que eu quero meditar é essa expressão de Deus, o meu povo.
Em primeiro lugar, o povo de Deus, demonstrado na Bíblia, era o povo de Israel. Êxodo capítulo 3, versículo 7, então disse o Senhor, com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. Levítico capítulo 26, versículo 12, andarei no meio de vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 8, está escrito, agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Salmo 50, versículo 7, ouve, povo meu, e eu falarei, ouve, ó Israel, e eu te protestarei, eu declararei, eu sou o Senhor, o teu Deus. Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E finalmente, Mateus, capítulo 2, versículo 6, e tu, Belém Efrata, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Em primeiro lugar, o povo de Deus, como está escrito, se o meu povo, em primeiro lugar, o povo de Deus era o povo de Israel. Mas nós temos uma alegria extraordinária. Nós, os gentios, nós que não somos naturalmente descendentes de Abraão, descendentes de Israel, nós que fazemos parte da igreja, que é o povo formado por todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e o recebem e vivem dirigidos pelo Espírito Santo, seguindo as palavras de Deus. A igreja. Olha o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 25. Como diz ele também em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo e a amada àquela que não era minha amada. Ou seja, nós como gentios, de descendência não do povo de Israel, não éramos chamados de povo de Deus. Mas havia uma profecia lá do profeta Joel e o apóstolo Paulo cita, porque se torna realidade através de Jesus Cristo, se torna realidade em nossas vidas. Nós que não éramos chamados de povo de Deus, Deus disse, eu chamarei de meu povo. E, finalmente, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito, mas vós, se referindo à igreja, aqueles que fazem parte da igreja, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora a alcançaste. Nós somos o povo de Deus. Então essa palavra é para nós. Deus está dizendo, ou seja, estabelecendo a condição, o meu povo, está se referindo a mim e a você. E em último lugar, já para chegarmos ao final dessa primeira parte desta mensagem, o versículo diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. O que significa isso? Que se chama pelo meu nome. No livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 1, está escrito, tornei-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, Deus está dizendo, através do profeta Isaías, que foi o profeta que mais falou a respeito da vinda do Messias e daquilo que aconteceria a partir da vida, morte e ressurreição do Messias, ou seja, da igreja que seria gerada a partir de Jesus. Isaías é conhecido como o profeta messiânico. O Espírito Santo falou através do profeta Isaías, que chegaria um tempo em que uma nação que não era chamada pelo nome de Deus seria chamada. E Deus diria para essa nação, eis-me aqui. Para o livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 19, está escrito, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa,
Ó Senhor, atende-nos e põe mãos à obra sem tardar, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo que se chamam pelo teu nome está arrasada. Essa foi a oração que Daniel fez e que está registrado no livro que leva o seu nome. Então, o que significa o povo que se chama pelo meu nome? É o povo que tem o nome de Deus como sua identidade. Eu vou citar alguns exemplos disso na Bíblia. Primeiro, Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E esse acontecimento se deu quando Israel teve ali um embate, né? Teve um relacionamento íntimo, corpo a corpo e muito profundo de buscar em Deus algo, uma palavra, uma declaração de bênção, de vitória no momento em que ele precisava. E ao final desse embate, que durou uma noite toda, Deus pergunta a ele, qual é o teu nome? E ele diz, Jacó. E Deus diz, a partir de hoje te chamarás Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, em primeiro lugar, Israel significa príncipe de Deus, aquele que luta com Deus. E a nação de Deus é chamado de Israel, o povo que se chama pelo meu nome. O povo de Israel, ou o povo de Deus, também é chamado de povo de Deus. É conhecido como povo de Deus. Nós vamos ver na Bíblia em muitos lugares Israel sendo conhecido como povo de Deus e a igreja conhecido como povo de Deus. Herança do Senhor, com S maiúsculo. Então veja que o nome de Deus está em Israel, está na expressão povo de Deus, está na expressão herança do Senhor. Passando agora para a nova aliança, para Jesus Cristo, a igreja é conhecida como a noiva do Cordeiro. Cordeiro com C maiúsculo, porque se refere a um dos nomes de Jesus, que Jesus é Deus. Então, quem faz parte da igreja é a noiva do Cordeiro, portanto, é o povo que se chama pelo nome de Deus. Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Outro nome, filhos de Deus. E nos diz a Bíblia que o primeiro lugar que esse nome foi usado, ou que esta denominação, né, que este título foi usado em relação aos filhos de Deus, aos discípulos de Jesus, e está aí um outro nome, né, do povo de Deus, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Em primeiro lugar foi em Antioquia, onde esses seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Até hoje, aqueles que seguem a Jesus Cristo é conhecido como cristão. Então, o povo de Deus é formado pelos cristãos. Isso significa o povo que se chama pelo meu nome. Ou seja, nós nos chamamos um ao outro, nós nos tratamos, nós nos identificamos como um povo que tem o nome de Deus na sua essência, na sua origem e está diretamente ligado a quem nós somos. Essa é a primeira parte da mensagem. Eu quero dizer que quando Deus fala para você se, Ele está te dizendo, olha, confia em mim. Há uma condição, mas cumpra essa condição. Deus nunca vai esperar ou exigir do ser humano algo que esteja além das possibilidades do ser humano fazer. Mas Deus também nunca vai permitir que o ser humano deixe de fazer aquilo que ele pode, que o ser humano pode fazer, para que Deus faça aquilo que o ser humano não pode. Em segundo lugar, nós somos o povo de Deus. Se você confessa Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você é o povo de Deus, portanto há uma palavra direta para você dentro dessa mensagem. E nós somos o povo que se chama pelo nome de Deus. Ser o povo de Deus, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, fazer parte dos filhos de Deus, sermos cristãos, é sermos o povo que se chama pelo nome de Deus. Na próxima parte desta mensagem, eu estarei trazendo aquilo que Deus fala a respeito da nossa condição, da condição que Ele determina para nós, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos. Na última e terceira parte, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador.